Olá, boa noite todo mundo. Vivi Buiati, Adriana Crispim, João, Lúdia Oliveira, Pereguso. Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um Conversando com o NEAB. Hoje, gente, nós vamos falar sobre fake news em saúde. Eu sou a Juliana Crispim. Eu estou aguardando aqui o nosso convidado, que é o Jonathan. O Jonathan é um estudante de jornalismo. Vamos ver se ele já entrou. Ainda não. Douglas, Rubiana, Maria Aparecida, PDR-MRX. Jonathan, parece que já entrou. Oi, Camila, boa noite. Gente, o áudio tá bom? Tá dando pra escutar direitinho? Como que tá? Oiê! Consegui. Tá conseguindo me ouvir Conseguimos. bem? Eu tô ouvindo. Deixa eu só ver. Pessoal, não sei se tá todo Ótimo. mundo ouvindo bem, o áudio tá legal. Ótimo. Criscope. Pessoal, então, hoje nós estamos aqui para mais um Conversando com o NEAB. Eu sou Juliana Crispim. Eu recebi esse convite para mediar um papo muito legal, né, Jonathan? Com o É, Jonathan Dias Gonzaga. O Jonathan é estudante do curso de jornalismo e ele é estagiário da divisão de divulgação científica da UFO. Eu tenho uma formação, sou formada pela UFO, né, em enfermagem, sou especialista em gestão pública em saúde e atualmente eu estou no programa de mestrado da pós-graduação em saúde ambiental e saúde do trabalhador, com foco em saúde da população negra. Hoje a gente vai, interessante. sim, hoje a gente vai falar desse papo também que é super pertinente, que são as fake news que estão aí na boca do povo, né, Jonathan? Você quer falar Exatamente. alguma coisa a respeito da sua apresentação ou posso começar? Então, eu faço reportagens para a UFO sobre saúde, sobre ciência. Eu estou na divisão de divulgação científica. Eu já deixo o convite aqui para quem está na live para acompanhar meu trabalho. @UFOoficial aqui no Instagram. A gente publica muito conteúdo de saúde, de ciência interessante. Então, para quem gosta desse tema, segue o Instagram da UFO, o Facebook também. A gente posta muita coisa. Deixa eu só É isso colocar meu aí. telefone para carregar. Tá bom. Prontinho. Gente, eu queria pedir uma coisa para vocês. Normalmente as pessoas já vão colocando as perguntas, né? A nossa ideia inicial é que a gente faça o debate do assunto, né? E aí no final a gente vai deixar uns minutos no final, uns 10, 15 minutos, né? Pra gente fazer as discussões, para vocês colocarem dúvidas, coisas para perguntas para o Jonathan. Aí se vocês puderem mandar isso lá no final, porque aí porque pode ser que eu não consiga acompanhar ao mesmo tempo enquanto a gente está conversando. Pode Isso ser, mesmo. bem provável. Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre as fake news. As fake news, o que são as fake news, Jonathan? As fake news, elas Então, são notícias falsas, né? São notícias, informações falsas, que podem ser produzidas com a intenção de enganar, né?
por algum Uhum. benefício, né? Um benefício político, um benefício econômico, um benefício do ponto de vista ideológico, mas podem ser também uma interpretação equivocada da realidade. De qualquer forma, isso aí traz um prejuízo, principalmente pensando agora nas mídias, né, sociais, né? A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem YouTube, WhatsApp. WhatsApp. Então a gente tem uma velocidade muito grande de troca dessas informações. Elas são produzidas muito Uhum. rápido, reproduzidas mais rapidamente ainda, o que fez preocupar a ponto de saúde pública, né? Porque agora nós estamos vivendo um momento Uhum. que essas informações, a partir do momento que elas são falsas, elas geram um prejuízo muito grande, porque a informação, ela influencia na maneira como o indivíduo se comporta. Então, se a informação é falsa, Exato. eu posso ter um prejuízo, né? Sim. Jonathan, eu achei uma coisa muito interessante a respeito dessas fake news, que foi o fato de a gente ter uma crise de confiança nas instituições que antes a gente confiava, né? Então, a ciência, os próprios Sim. profissionais de saúde, e que agora a verdade, ela é mais baseada na experiência individual da pessoa, né? O fato dela lidar com aquelas informações, fazer Sim. conexões com a experiência individual dela, com crenças, com valores pessoais, isso aí torna, eu acho que parte do problema que a gente tem com as fake news, né? Por que que elas são assim tão fáceis da gente acreditar, de Exato. cair nisso? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é nesse próprio conceito de fake news, né, no geral. No meio acadêmico, assim, nas pesquisas, ainda não há uma definição que aborde tudo, né? Hoje em dia, fake news, infelizmente, virou sinônimo de mentira. E esse processo de ressignificação é perigoso, porque a gente perde a essência da expressão. A gente perde a essência do que é fake news. Então, a fake news, no geral, seria aquele conteúdo intencionalmente falso, ou seja, ele é arquitetado para ser falso, construído para ser falso. Outra questão, outra característica da fake news é que ela necessariamente mimetiza algum conteúdo oficial. Então, ela mimetiza o discurso jornalístico, o discurso de alguma autoridade, o discurso de alguma autoridade da saúde, como a OMS, enfim, para se valer, para se apropriar da autoridade que ainda existe nesses canais oficiais. Então, esses dois conceitos, né, são fundamentais para a gente analisar e entender as fake news. Partindo disso, a fake news sendo uma expressão, né, da comunicação feita para as pessoas acreditam tanto nelas, né? Porque elas conseguem dialogar com as mídias sociais de forma que às vezes os jornais e a comunicação oficial não conseguem. Então a fake news ela consegue dialogar com a linguagem do WhatsApp, ela usa alarmismo, ela usa emoji, ela usa link, ela usa imagem, né? Então assim, eu até falo, né, que pode até parecer absurdo, mas a fake news ela é uma ótima forma de comunicação e que a gente deveria aprender com a fake news como se comunicar efetivamente, né? Trazendo, óbvio, conteúdo Sim. de verdade, né? Conteúdo oficial. Então, por esse motivo, porque a fake news ela conhece toca, o público, né, que ela está falando e ela molda o conteúdo, ela toca, exatamente. Ela tem o conteúdo feito para as redes sociais. Outra questão que faz com que as fake news sejam muito respondidas, né, que elas tenham uma validação preocupante, é que elas têm um teor emocional muito forte, um teor emocional muito pesado. Se você lê uma notícia, por exemplo, do G1, do Estadão, do jornal que você gosta, dificilmente você vai ficar tocado, sabe? Você vai sentir do seu coração alguma emoção muito forte, sabe? Assim, notícia no dia a dia, sabe? Às vezes você pode sentir indignação com os políticos, com os bandidos, né? Tudo isso. Mas a indignação da fake news, ela consegue ser ainda mais profunda do que isso. Eu digo isso porque quando eu estava fazendo pesquisa... Jonathan. Sim. E quando eu estava fazendo pesquisa de iniciação científica, eu entrei em alguns grupos de antivacina lá em 2018, assim, há muito tempo, que tinha muito ainda, o Facebook não barrava esses grupos, o Facebook deixava rolar. E aí eu percebia, e algumas coisas eu denunciava, óbvio, né? E eu percebia esse apelo emocional da fake news em saúde muito forte. Então, por exemplo, eles colocavam fotos de crianças
dizendo que não tome vacina porque senão seu filho vai ficar assim. E aí colocava a foto de uma criança sofrendo, em dor, machucada, sabe? E eu acho que é um processo psicológico muito complexo, sabe? Não dá pra gente descrever em uma outra palavra. Então, por isso que eu acho que as fake news, elas são tão convincentes, porque tem esse lado psicológico muito forte, né? E por último, Eles, eu acredito que a fake... Pode falar. a gente está com um pequeno delay, né? Eu percebo assim, um tempinho para chegar Sim. aí. Essa questão do apelo é muito forte. Eu já vi vídeos que falam assim, para você compartilhar que você vai salvar tantas vidas com aquilo ali. Não deixe de Uhum, compartilhar. Um familiar seu uhum, pode precisar daquela informação. Então, esse jogo psicológico que eles uhum. fazem, né? Esse apelo emocional, o fato de estar próximo do seu cotidiano, né? E uma linguagem muito diferente do que a gente usa tecnicamente, né? Os profissionais de saúde, a ciência, né? Uhum. Às vezes até o jornalismo. Exatamente. E é interessante que, por exemplo, eu já recebi fake news em saúde de tias, de avós, assim, e a intenção delas não era ser uma pessoa ruim, sabe? Não era para destruir o SUS, não era para destruir uma campanha de vacinação, era porque elas se preocupavam comigo. Então, olha que paradoxo, né? Tipo, ela se preocupava comigo, olha, Jonathan, eu vi isso aqui, eu acho que pode te ajudar em alguma questão, em alguma coisa. E aí, mas na verdade era uma fake news. Então, a gente tem que ver também essa intencionalidade de quem coloca, porque às vezes é a inocência da pessoa, né, de compartilhar sem verificar, porque às vezes a pessoa não teve uma educação midiática, não tem que ficar mais. Ela não tem um hábito de consumir notícia, né? E aquela outra pessoa que realmente compartilha para causar destruição e afins, né? E outra Eu questão acho da que a fake news gente. interessante, Ô, último ponto, Jonathan, só é que só um elas pouquinho, reforçam uma Jonathan. visão de mundo. É porque chegou uma mensagem aqui falando para você tentar ficar mais estável por conta da transmissão. Mais paradinho. Ah, O sim. Lucas está avisando a gente. Eu não sei se é por isso. Às vezes é por conta de estar em Wi-Fi, 4G, né? Às vezes essas coisas influenciam também. É, Mas pode continuar, desculpa aí. e aí, por fim, para responder essa pergunta, as fake news elas também corroboram com uma visão de mundo. Então, no caso da saúde, assim, as fake news sobre cloroquina, elas não vieram espontaneamente, elas não vieram de qualquer forma, porque as pessoas não tinham hábito de ler no jornais, assim, não apenas por isso, mas para corroborar uma narrativa que é muito mais política, às vezes, do que de saúde científica, né? Então, acho que esses três fatores que influenciam para as fake news serem tão abrangentes e tão confiáveis, entre aspas, né? Acho que a Ju. Uhum. Ju, você tá me ouvindo? A sua imagem congelou. Ixi, a Vamos Ju ver aqui. parou. Não, agora voltou. Ela não está muito estável, mas vamos seguindo. Por enquanto, tá todo mundo escutando, né, gente? A sua imagem ela tá congelando um pouco. Você consegue trocar para o 4G ao invés do Wi-Fi? Porque costuma ser um pouco mais estável. Ai, gente, agora o Jonathan sumiu. Vou tentar, gente, adicionar o Jonathan de novo. A gente não tá com a conexão muito estável. Jonathan, cadê você? Jonathan não tá aparecendo aqui pra mim. É, Camila, tá acontecendo. Gente, cadê o Jonathan?
É, deve ter caído mesmo. Voltou. Oi, Jonathan? certo? Conexão, tá ruim, esse horário é meio cheio. É Acontece, cheio mesmo. mas sim, mas vai dar certo. Eu queria colocar, assim, para a gente entrar na questão das responsabilidades das mídias, eu posso colocar assim, algumas fake news mais comuns que eu encontrei, para você falar sobre elas? Tá me ouvindo? Oh, meu Deus. Sim, por favor. Ah, é porque travou, eu não sabia a sua resposta. Gente, então o que que acontece? O que eu tenho percebido, Jonathan, Áudio. você Eu tá me só tô te ouvindo? ouvindo. Peraí. Você não tá me ouvindo? Esse horário é muito cheio, pode congestionar. Ele saiu. Eu peço paciência de vocês que vai dar certo. Eu vou tentar adicionar ele novamente. E não tá, eu acho que a conexão não tá estável, né? Estamos aguardando, tá carregando já. Gente, eu vim pra mais perto do computador. Será que agora Sim, fica melhor? vamos ver se fica mais estável agora. Vim pro Acho que lado do sim, roteador. tá bom. Jonathan, então, como eu estava te falando, eu percebi, assim, que é uma dificuldade muito grande, que a gente precisa humanizar esse lugar do que acredita nessas fake news. Porque eu percebi, na verdade, muito mais agora do que antes, que a gente muitas vezes assume uma postura muito de julgamento, né, em relação à pessoa, igual como você colocou. Como se a pessoa não tivesse preocupação em relação à saúde, igual nas vacinas, a gente vê muito isso. Ah, não quero tomar tal vacina. Ah, é desleixado com a saúde. Só que muitas vezes é exatamente por ser preocupado e por ter muito medo de um determinado efeito colateral de uso daquela vacina que a pessoa opta por não utilizar, né? Então, eu percebi que um comportamento das mídias muito, muito complicado, eu acho, principalmente em se tratando de uma população leiga em relação ao assunto. Então, muitas vezes a gente entra e pega uma notícia, igual eu joguei lá. Banana cura depressão. A gente sabe que a banana ela tem triptofano, né? Que aí aquilo ali vai se converter em serotonina, que está relacionado ao bem-estar. Porém, Aham. isso aí também está relacionado a outras frutas, está relacionado à atividade física. Então, eu posso falar que a atividade física também cura depressão? Não necessariamente. Então, é uma Uhum. fake news que já foi, inclusive, desmentida no site do Ministério da Saúde. Porém, quando a gente vai na plataforma como, por exemplo, o Google e joga isso, ao mesmo tempo que a gente encontra a notícia da fake news desmentindo, eu percebo que ela está aparecendo primeiro, a gente vê assim, vinha combater a depressão com esse remédio maravilhoso, aí já linka com uma receita, te estimulando a mais a fake news do que a notícia verdadeira. Eu percebi isso muito. E aí eu queria falar com você, assim, das responsabilidades que tem essas plataformas, né, em relação ao conteúdo que está ali. Eu acho que é ótimo, essa é uma ótima pergunta e é uma ótima observação. Primeiro, a questão que a gente está vendo, né, o debate sobre a criminalização das fake news, etc., eu acho que essa criminalização ela não deve recair tanto sobre o usuário.
É claro que a pessoa ela tem que sim ter responsabilidade sobre o que ela coloca na plataforma, mas a questão das fake news, assim, talvez o caminho de penalizar quem cria, então, por exemplo, quem cria um laboratório de criação dessas narrativas, gabinete de ódio, enfim, acho que seja mais interessante do que quem está na ponta e a pessoa que às vezes não é instruída acaba acreditando, né? E aí, em relação às plataformas, eu vejo que as redes sociais têm mais responsabilidade sobre isso, principalmente a partir de 2018, 2019. Igual eu estava falando, né? Quando eu comecei a minha pesquisa em 2018, era muito fácil você encontrar conteúdo negacionista no Facebook. Havia vários grupos contra as vacinas, né? Postagens que não eram bloqueadas. E a partir da exigência do público, dos usuários, que as plataformas têm mais responsabilidades, eles fizeram parcerias com agências de checagens e com jornalistas profissionais para fazer uma averiguação do conteúdo das redes sociais. Ou seja, hoje em dia é quase impossível você encontrar um grupo anti-vacina no Facebook, e mesmo que você encontre, o Facebook classifica como um grupo negacionista e ainda coloca links para você acessar posts e páginas oficiais, como o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. No Instagram, a gente teve exemplos recentes. O presidente Jair Bolsonaro e o Donald Trump fizeram postagens que foram consideradas enganosas, né, do ponto de vista de saúde, que pode colocar a saúde das pessoas em risco, e não bloquearam, não apagaram, alertaram as pessoas. O conteúdo ainda estava lá, mas quando você tinha acesso, você era alertado que aquele conteúdo foi verificado, ele pode te enganar e é enganoso, né? Em relação ao Google, eu percebo isso no Instagram, isso no Twitter também já tem ações como essa. Então, eu vejo que há um movimento das redes sociais de se preocuparem do ponto de vista da saúde, do que é comunicado nas redes sociais, mas o Google, eu ainda não vejo essa preocupação, porque o Google, ele redireciona as coisas, né? Então, eu acho que seria interessante fazer parcerias com agências de checagem e traçar algumas notícias falsas. Então, por exemplo, banana cura o câncer. Se a pessoa procurar por essas palavras, né, por essa frase, seria interessante que o Google identificasse, usando a inteligência artificial, utilizando algum método que eu sei que existe, porque a tecnologia é muito avançada hoje em dia, para que não caia em mais fake news ainda. Então, links para curar a depressão, né? Que é o que está acontecendo, né? Porque muitas pessoas pesquisam muito no Google, né? Mas, assim, o Google também já se adaptou a muitas coisas. Então, há um debate, assim, se é ético ou não. O Google faz assim. Se você coloca alguns sintomas, por exemplo, eu tô com dor de cabeça, febre e vômito no Google. Já aparece uma lista, assim, de possíveis doenças, assim, né? Diagnóstico. Então, isso é um diagnóstico do Dr. Google, que o pessoal fala, né? Também se você joga, por exemplo, agora, Covid-19 no Google, a primeira coisa que vai aparecer, e aí você vê que é conteúdo do Google, não é conteúdo que eles jogam para outros sites, são informações sobre a doença, número de mortes, número de casos, assim, né? Então, acho que nessas ações mais específicas, o Google está conseguindo se atualizar, né? Mas seria interessante ter ainda mais essas ferramentas para identificar fake news e redirecionar as pessoas para os sites certos, né? E diminuir, outra coisa muito importante, diminuir alcance e diminuir a visibilidade de sites que propagam fake news, né? Eu acho que isso é imprescindível. Desse exemplo que eu citei, por exemplo, de 3 que eram da notícia, que era uma fake news da associação da banana falando como cura, né, nem tratamento, cura da depressão, ela direcionou 3 notícias na primeira página falando que aquilo não correspondia à realidade, mas 7 ou 8, não sei, eram reafirmando que aquilo acontece. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o cérebro da gente, ele tem essas armadilhas de direcionar para algo que já está relacionado às nossas convicções, às nossas crenças. Então, se eu abro e vejo um conteúdo contraditório, eu olho e falo assim, uai, não, achei, é esse aqui que eu quero. Então, a gente tende a optar para aquilo que tem mais a ver com nossas experiências, nossas questões que a gente já teve acesso, assim. Então, acho que é um ponto a observar. E é interessante, Juliana, que
a gente também tem que debater sobre como o jornalismo apresenta nessas plataformas. Então, por muito tempo, o Facebook boicotou conteúdos jornalísticos. Então, por exemplo, você tinha uma página de um jornal que tinha 1 milhão de seguidores e o Facebook boicotava o número de visualizações das reportagens, dos posts para 5 mil pessoas, né, 7 mil pessoas. Então, acho que é interessante que a gente preencha as plataformas com esses discursos jornalísticos, com prática jornalística séria e responsável. E que o Instagram, o Facebook e o Twitter também possam apoiar o fazer jornalístico ou a divulgação científica nessas plataformas. Porque não adianta o Facebook, por exemplo, dizer que estamos comprometidos com a verdade, com a saúde das pessoas, sendo que jornalistas já disseram inúmeras vezes que o conteúdo jornalístico e a divulgação científica está sendo boicotada. Eu acho que é interessante também a gente perceber que o jornalismo estar nessas plataformas, para além da televisão, para além do rádio, para além dos sites, né, é muito importante e deve ser estimulado. Eu entrei por curiosidade em grupos do Facebook que acreditavam em algumas teorias a respeito do novo coronavírus, né? E tinha alguns grupos fechados sobre isso, que com um monte de informações, desde o fato de acreditar que não é um vírus, então são pessoas que acreditam que, na verdade, isso tudo está sendo causado por uma radiação, e para você prevenir em relação a isso, não poderia ser nem o uso de máscara, seria uma espécie de pulseira de cobre, que estava sendo estimulado a usar no tornozelo, e isso teria associação com como é que fala? Com Bill Gates, com as vacinas, onde eles falavam que, com a tecnologia 5G, onde eles falavam que tudo isso era um plano, na verdade, para o governo conseguir controlar, monitorar essas pessoas, e que quando vier a vacina vai vir com um chip, e esse chip vai ser introduzido, e a partir do momento que isso acontecer, o governo vai ter todas as suas informações e vai te controlar. E lá tinha informações sobre máscara, colocando que a máscara retém o CO2, que é o gás que a gente elimina na volta da respiração, e que isso traria uma série de problemas. Ou que o exame da SWAB, por exemplo, na hora de colocar ele no nariz da pessoa, ele adentraria até a membrana cerebral. E, na verdade, está abrindo uma barreira que você tinha no cérebro que é a única barreira que te protege das contaminações do mundo externo. Então, assim, uma série de coisas. Eu percebo que o Ministério da Saúde, ele se comunica de uma maneira que é aquilo que a gente falou. Não é a maneira que toca as pessoas. Você entra no Instagram do Ministério da Saúde, parece um mural. Parece que ele foi lá, afixou aquelas informações e foi embora. Não tem interação, não, se a pessoa vai lá nos comentários, coloca uma fake news, ninguém vai lá e fala que aquilo não é uma verdade. Você vai na do Facebook, muitas vezes as pessoas estão interagindo entre elas, ao invés de ser eles colocando aquelas informações. Então, eu acho que são algumas fragilidades e algumas coisas que a gente precisa aprender sobre o modo de comunicação que as fake news têm, que elas atingem as pessoas. Né? Deixa eu só ver qual é o recado que a Camila falou aqui. Sobre a circulação de vídeos com conteúdos enganosos que circulam no WhatsApp, como podemos nos organizar para desmentir esses vídeos? É essa? Tá, é outra pessoa. Né? Você quer responder ou você acha que a gente responde depois? Vamos responder depois. Tá, beleza. Como você achar melhor? E como que você acha que o governo brasileiro tem lidado com isso? Se está tendo êxito em relação a isso? Como que é a sua posição em relação? Eu tenho acompanhado as ações do governo para combater as fake news em saúde. Algumas coisas eu achei interessantes. Por exemplo, a disponibilização do aplicativo sobre a Covid-19, né? Para tirar dúvidas das pessoas, esclarecer isso. Achei um ponto muito interessante. Porém, as estratégias do Ministério da Saúde para desmentir fake news, elas não nasceram agora, né? Não nasceram com a Covid-19. Desde 2018, o Ministério da Saúde entendeu que isso é um problema que perpassa noções de comunicação e entra na saúde pública, né? Então, desde 2018, o Ministério da Saúde tem um site, uma plataforma chamada Saúde Sem Fake News. É um site bem interessante, assim, a premissa é muito interessante, que é uma agência de checagem de informações
apenas com conteúdo sobre saúde, né? Ou falsos conteúdos sobre saúde, ou não necessariamente falsos. Por exemplo, eles checam algumas coisas que, olha que interessante, são verdadeiras, sabe? Nem toda informação que está no WhatsApp, nem toda informação que está no Facebook é necessariamente É falsa, tá? falso. Uhum. E aí, Isso aí é muito vem legal. e aí vem desde 2018, e em 2018 também eles têm um número no WhatsApp profissional que a pessoa, o usuário do WhatsApp, encaminhasse uma fake news, um vídeo, enfim, uma notícia falsa, uma informação falsa, e o próprio Ministério ia falar, olha, é verdade ou é mentira. E aí, como eu acompanho essas políticas desde 2018, eu falei, agora que a gente precisa disso, mais do que nunca, vou acompanhar o que está acontecendo. E para minha surpresa e para o meu espanto, essas plataformas não estão sendo utilizadas devidamente. Gente, eu fiquei muito chocado. Por exemplo, você tem um site Saúde Sem Fake News, sabe quanto tempo o governo ficou sem atualizar em meio à pandemia? Um mês. Em abril, eles não desmentiram nenhuma fake news em saúde. A gente está no meio de uma pandemia, que é é o momento que você mais precisa. Eu mandei mensagem, e aí isso é interessante, né? Eu mandei mensagem para o número que eles disponibilizam para desmentir fake news, eles não me responderam até hoje. Eu mandei, acho que foi Eu mandei também. mês passado. Eles te responderam? Não. Eu mandei, Não me gente, para responderam. testar. Porque como é um WhatsApp, eu falei, vou colocar uma pergunta aqui e vamos ver até para eu poder explicar para as pessoas se realmente funciona e tal. E não Como respondeu. funciona? Exato. Eu E notei aí isso muito. eu fiz o teste, tipo assim, eu mandei a mensagem sobre cloroquina. Eu falei assim, olha, eu vi no meu Facebook que cloroquina cura Covid-19. Pra testar, né? Pra ver se eles não me responderam. E se eu sou uma pessoa desinformada, tipo, e eu tomo esse remédio que tem efeito colateral? Entendeu? Então, assim, eles ainda fazem propagandas sobre essa plataforma, sobre saúde fake news, né, o Ministério da Saúde, e não usa. Então, eu acho que é uma coisa muito grave. E outra coisa que é interessante, que eu estava lendo um artigo científico sobre como que o Ministério da Saúde, como o governo federal, tem lidado com as fake news em saúde, né? Porque, assim, o governo estadual lida de um jeito, as prefeituras lidam de outro jeito, né? E, assim, eles não abordam as fake news sobre a cloroquina. O Ministério da Saúde não fala sobre fake news sobre cloroquina. Por quê? Porque a cloroquina virou um discurso político, não um discurso científico ou público, ou de saúde, né? Gravíssimo, hein? Então, é muito grave que o governo está literalmente escondendo as fake news sobre saúde. Então, por exemplo, eles voltaram, né? Acho que de um mês para cá eles pararam de desmentir fake news no site lá, e eles voltaram, e assim, é fake news tipo assim, água com limão, vinagre, mas não falam sobre as fake news sobre cloroquina, que é um assunto que tem muita desinformação. Então, até que ponto o Ministério da Saúde realmente está comprometido com fake news, com desmentir fake news em saúde? Porque assim, não, essa fake news em saúde aqui que desmente o discurso oficial que cloroquina é a cura definitiva para a Covid-19, eu não vou desmentir? Pera lá, você está colocando a vida das pessoas em risco dessa forma. Então eu achei E muito até que ponto grave. está relacionado ao presidente, né? Que tem uma postura muito diferente em Exatamente. relação ao medicamento. Imagina, Muito complicado. por exemplo, se um jornalista do Ministério da Saúde faz uma reportagem dizendo que, olha, os médicos, os cientistas estão falando que não há uma evidência científica para a cloroquina ser a cura da Covid-19. Será que ia acontecer, sabe? Então, acho que é muito grave a maneira como o governo federal está lidando com a pandemia no geral, e não me espanta que com as fake news em saúde seja dessa forma, né? Seja dessa forma. Gente, só para ficar gravado aqui, o WhatsApp, ele se chama, então, Saúde Sem Fake News, 61, né, que é de Brasília, 992894640. A gente não teve sucesso, mas isso eu acho que é uma ferramenta que precisa ser fortalecida para a gente utilizar como combate, né, às fake news. Eu entrei lá, o bom é, gente, aqui entrando no site, eles deixam tudo que já foi desmentido. Então fica um compilado de informações. Só para vocês terem noção o que eu encontrei. Tinha uma que era assim, plástico bolha. Quando você for pegar um plástico bolha, lembre-se que o ar veio da China.
Ou seja, a pessoa está jogando com o seu medo, com o seu pânico, dizendo que a hora que você estourar aquele ar já tem o coronavírus e você vai pegar. Olha, beber água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre previne coronavírus. Tomar bebidas quentes para matar o coronavírus. Chá de erva doce como cura de coronavírus. Que pode ser tratado também com água de alho, chá de alho, água fervida. Chá de abacate com hortelã para prevenção de coronavírus. Teve um britânico que falou de uísque com mel. Aqui teve também sobre associação, né, de vitaminas. Vitamina C, zinco, vitamina D, para também a prevenção, no caso de coronavírus. Essas de prevenção, eu acho que é as que estão mais em pauta nesse momento, né? Tanto a questão da vitamina A, C, D, enfim. É importante falar que todos esses que eu listei, gente, são as fake news que já foram, inclusive, desmentidas. Então, a gente não tem uma comprovação de nenhuma substância, isso fica muito claro no site, nenhum medicamento que seja realmente eficaz para prevenir Covid-19. Inclusive a ivermectina, que já tem um resultado comprovado in vitro, ou seja, eu usei uma dose lá no laboratório com a célula e vi que o vírus não atravessou a barreira, ou seja, eu consegui prevenir. Mas para transportar isso para um ser humano é um caminho. O método científico, eu faço aquilo ali, aí eu tenho que fazer testagem humana, eu tenho que saber qual é a dose que eu utilizo. E descobriu se para eu reproduzir aquilo no ser humano, eu precisaria de uma dose que não é nem permitida para humano. Então a ivermectina é outra. Que eu acho que também o problema dessas fake news, que elas desviam o foco para as ações que precisam também ser tomadas, né? Além de ser a automedicação. Jonathan, com relação, mais agora focando na pesquisa que você fez, dos principais motivos que você encontrou acerca de recusa vacinal, da pesquisa que você fez sobre vacinas. O que você encontrou? Então, eu abordei a recusa vacinal, mas na parte da minha referência bibliográfica, né? Nos referenciais teóricos, né? Porque é um assunto muito interessante. E a recusa vacinal, assim, é um tema que perpassa várias esferas, né? Então, tem desde a esfera municipal, esfera de estrutura da saúde no município, estrutura da saúde no estado, né? E também a esfera comunicacional, então a falta de conhecimento das pessoas, até sobre o calendário vacinal, sobre horários, né? Eu vi uma pesquisa que foi feita na Faculdade de Saúde Pública da USP, que a moça analisou a recusa vacinal em Araraquara. E ela encontrou, e ela foi entrevistar as pessoas, né, que faziam parte da campanha, e ela encontrou, assim, justificativas, entre aspas, muito, muito interessantes. A mais citada foi o medo das pessoas sobre os efeitos colaterais, né? É interessante que existe uma fake news muito famosa, na verdade uma teoria da conspiração, que diz que a vacina contra o sarampo causa autismo. Muita gente já ouviu falar e muitas pessoas não levam os filhos para vacinar por esse motivo. E essa teoria da conspiração começou por um suposto estudo oficial, que ele foi publicado na Lancet no final dos anos 90. Essa história é bem famosa, assim, entre estudantes de saúde. E um médico, ele falsificou resultados, levando a crer que a vacina contra o sarampo causava autismo. Foi publicado na Lancet, e assim que ele chegou à comunidade científica, ele foi revisado, e o estudo foi excluído, assim, desanexado, sabe? O médico sofreu muita represália. Unido, né? Mas mesmo assim, mas mesmo assim, essa narrativa persistiu, né? Então, olha que interessante de analisar como que a narrativa falaciosa, o quanto que a narrativa mentirosa, ela é eficaz, né? E isso já tem anos e décadas que esse episódio aconteceu. Então, o medo Foi em 98, eu acho, né? Foi em 98. Então, o medo dos efeitos colaterais é muito forte. Outra questão também que essa pesquisadora analisou, que eu achei interessante, é que algumas pessoas argumentaram o seguinte: olha, eu não vejo essa doença mais, então eu não vou me imunizar porque ela não existe. Então, a lógica não seria, se eu não vejo a doença mais, se você não tem tantos casos, não seria o efeito da vacina? Não seria efeito positivo?
O programa de imunização que eu vi, assim, ele foi vítima do seu próprio sucesso. Ele deu tão certo, que fez as pessoas imaginar que aquela doença nem existe. Então, nós conseguimos Não controlar existe. febre amarela, sarampo, acabar com a varíola. E aí, a ponto de as pessoas achar que não precisa mais vacinar. E Não aí foi precisa quando a mais. gente viu essas doenças voltando, né? A gente viu sarampo de Uhum. novo, a gente viu febre amarela de novo. E então isso aí Vimos, é vimos. muito sério. Essas fake news sobre E, vacina foi a coisa que eu mais vejo assim na prática, sabe, Jonathan? É, a gripe é a mais famosa, né? Que eles colocam que ela vai é para matar os idosos por conta da previdência, do custo exato. disso. O A governo tem vacina da menos febre amarela. custo. Isso. A da febre amarela, por exemplo, há algumas associações dizendo que o efeito colateral dela seria mais grave do que o risco de adoecer da própria doença. Isso aí causou problema assim, com dificuldade da gente vacinar, muito pouco tempo atrás. E uma muito famosa também é no Uhum. HPV. O HPV agora, ele veio muito Sim. recentemente, mas vinha sendo utilizado em vários países, e as pessoas não sabiam. Então, muita gente fez associação com problemas que aconteceram com pessoas que poderia ser por algum outro motivo, não foi comprovado que era por associação à vacina, que foi alguns desmaios, Causalidade, né? que na verdade existe uma reação de ansiedade que acontece no momento que isso pode acontecer, ou causalidade e algumas coincidências, porque a partir do momento que você vacina muita gente, é possível fazer esse tipo de associação. Então, muitos pais, eu ouvi assim de dizer que ela estimula o início precoce da vida sexual. Não vou vacinar de HPV porque ela vai querer transar já. Então, isso é Nossa, muito sério, porque é uma vacina que que previne absurdo. câncer de ânus, de pênis, câncer de colo de útero, que é muito importante, né, pensando em saúde da mulher. Então, o próprio o Implanon, que é uma estratégia que veio agora muito recentemente, maravilhosa, porque é um tratamento que era muito caro e só tinha no privado. Então, aí o que aconteceu? Ele era inserido um dispositivo que liberava de maneira bem lenta o hormônio por um período determinado, 3 anos, geralmente. E isso foi para as adolescentes para evitar a gravidez precoce. O que as pessoas fizeram associação? De que aquilo lá que estava sendo colocado, lembra do chip da vacina, era na verdade um chip, tanto é Uhum. que as pessoas chamavam aquilo de chip. Então, é um chip, e aqui fizeram associação com a marcação da besta que é descrita na Bíblia. Então, na verdade, olha pra você Ai, ver meu Deus. o tamanho do problema. É muito difícil lidar com isso que você está lidando com crença. Então, não é exatamente demonstrar que, cientificamente é isso e isso, porque aquilo está muito convicto, né, para a pessoa. E é Eu vou interessante deixar também você. que as pesquisas que. Só para concluir, as pesquisas, é muito importante que a gente faça pesquisa sobre esse tema, sobre recusa vacinal, e reconheça grupos diferentes, localidades diferentes. Então, por exemplo, a gente já tem que se precaver sobre as fake news sobre a vacina da Covid-19, que já estão começando a aparecer com mais evidência, para que a gente possa montar estratégias com os jornalistas, com os divulgadores de ciência, para ir desmentindo essas fake news, porque elas vão aparecer. Quando a gente puder distribuir vacina né, da Covid, vão aparecer inúmeras fake news. Essas fake news dependem do seu grupo social, do seu gênero, muitas das vezes, né? Porque, por exemplo, mães grávidas, né, mães recentes, já percebi muitas que não levam as filhas para vacinar, né, por essas questões, pais também que não levam. Então, depende da localidade também, você pode ter uma fake news local, da sua cidade, do seu Uhum, bairro, e que não todas se essas aplica a questões, ela. elas precisam ser diferenciadas. Exato, a fake news em saúde, ela não vai acontecer no Brasil inteiro da mesma forma, sabe? Cada região tem essas particularidades, então eu acho que é interessante que essas pesquisas tenham essas características de ver as pessoas como diferentes, e os grupos sociais como diferentes, as fake news vão atingir certos grupos de formas diferentes. Sim. Eu acho importante a gente, igual eu falei, evitar essa postura de julgamento. Eu acho que a gente precisa mudar completamente a forma como a gente se comunica, que a gente não chega nas pessoas, Exato. a gente não está próximo dessa realidade onde rola as fake news, a gente como profissional de saúde. Por exemplo, minha mãe sabe muito mais fake news do que eu. Então, ela gira num local onde o profissional de saúde não dialoga.
com esse local. E muitas vezes, quando isso chega profissionalmente, a gente não tem nem paciência para lidar. Então, assume, às vezes, essa postura de julgamento, então, essa falta de diálogo com esse lugar dessa pessoa que acreditou nessas coisas. Eu acho que a gente precisa de mídias mais interativas, a gente precisa fazer aplicativos como esse do Fake News funcionar, para as pessoas entenderem que ali é um lugar seguro, onde eu recebi esse vídeo. Ué, deixa eu mandar o link aqui para cá. Deixa eu mandar o print disso aqui para ver se isso pode ser desmentido. Então, eu acho que esse descrédito na ciência, claro que faz parte disso, mas eu acho que a gente precisa resgatar esse lugar que a gente tinha em algum momento. Sim. Porque senão a gente vai perder a batalha, porque a velocidade com que as informações são produzidas é muito rápido, né? Para a gente conseguir acompanhar, infelizmente. Eu vou... Como está faltando uns 10 minutos, eu vou tentar já abrir para as perguntas, ou você tinha alguma outra observação, porque senão a gente não vai conseguir falar com as pessoas, pode ser. Já vamos pedir para o pessoal mandando as perguntas. Deixa eu ver se já tem, o que já tem aqui. Enquanto o pessoal vai escrevendo, gente, eu vou responder uma pergunta. Eu já vou responder uma pergunta que fizeram há pouco sobre vídeo no WhatsApp. E aí, eu já aproveito para complementar uma informação. É interessante que a gente não pode achar que, porque a pessoa mexe no WhatsApp ou porque ela está no Facebook, que ela tem uma boa conexão com a internet, tá? E aí entra muito nessa questão do vídeo do WhatsApp. Os planos de dados no Brasil, eles são muito peculiares. Então, às vezes você paga R$10 por mês, você tem acesso ao Facebook, acesso ao WhatsApp, às vezes acesso ao Instagram. Só que esse acesso ele é limitado. Então você não pode abrir um link, você não pode abrir um vídeo, você não pode... Você limita muito o seu conteúdo na internet. Dessa forma, a forma como a gente comunica, e principalmente saúde, ela tem que dialogar com a linguagem das plataformas. Então, o máximo que a gente pode reter de informação no próprio WhatsApp, no próprio Facebook, no próprio Twitter, não como uma forma da pessoa clicar no seu link para ir para o seu site, mas para ela ter a informação necessária sobre saúde que pode mudar a realidade dela na própria rede social. E a questão do vídeo é justamente essa. Então, como que você pode checar um vídeo? Você pode fazer outro vídeo? Pode, mas se você fazer outro vídeo para combater a informação falsa, você está limitando o número de pessoas que podem ver, porque para você baixar um vídeo, gasta dado, gasta pacote de dados da pessoa. A gente tem que pensar muito sobre isso em estratégias de jornalismo e de divulgação científica que não usam as redes sociais para redirecionamento, que usem as redes sociais como meio. Né? Então, acho que é mais ou menos nisso, assim, a gente tentar pensar muito no texto, né? Tentar pensar em uma abordagem que dialogue com a realidade das pessoas, não usar termos técnicos, né? E falar de boa vontade mesmo. Lopes, acreditam? Acredito que sim. Lopes, acreditam que o movimento antivacina vai acontecer com a da Covid-19? Acredito que já está acontecendo, inclusive. Tem movimentações efetivas já, que eu encontrei, pelo menos no Facebook, grupo muito forte, já associando de uma forma negativa a vacina que nem chegou. Justamente por entender esse contexto do chip, da marcação de que aquilo é para monitorar a pessoa, que aquilo vai vir como uma estratégia de governo para te apoderar de você. Então, eles acreditam nessas teorias de conspiração e que há conflito de interesse de bilionários em relação a isso. E existe uma teoria que é para reduzir a população mundial, que é de 7 bilhões hoje para somente 500 milhões. Né? Então, eles acreditam que a vacina seria um dos mecanismos de matar e reduzir a população mundial, que é algo que não procede. Mas esse movimento já vem acontecendo. Chip besta. Ô, meu pai. Gente, isso aqui é um comentário. Tem uma pergunta muito boa. Acham que essa checagem de fake news é suficiente? Porque a impressão é que as instituições perderam a credibilidade e a pessoa prefere acreditar nos vizinhos familiares. Eu acho que isso é muito verdade. Assim, por exemplo, quando eu entrava nos grupos, né, de antivacina, de negacionistas, eu vi comentários de mulheres, por exemplo, dizendo que mulheres mães, né, ou grávidas, dizendo que preferem acreditar em outras mulheres grávidas sobre as vacinas, né,
acreditar nos médicos ou nos profissionais de saúde, porque as pessoas, as mulheres grávidas, as pessoas do entorno dela, sabem da realidade mais do que ela. Né? Eu acho que a prática da checagem, o jornalismo em si, ele sempre é necessário, e é necessário. O jornalismo e a checagem ela é necessária de sempre, assim, sabe? Apesar das pessoas não acreditarem, acho que é mais uma questão. Cortou onde? Tá com delay, agora já não cortou. Não, tinha cortado, já voltou. Acho que tá dando para ouvir. Tá. Então eu acho que não é nem questão de será que vale a pena fazer checagem ou jornalismo? Acho que vale a pena a gente repensar o conteúdo, né? A validação da verdade, isso aí a ciência já vem colocando. A validação da verdade nos dias de hoje, ela passa pela experiência individual. Então, eu sei, eu vivi. Então, se uma pessoa faz um vídeo e fala assim, comigo eu usei, igual o médico, a pessoa lá da Inglaterra, eu usei o uísque com mel para coronavírus e deu certo. E aí, faça você também, vai dar certo com você também. E aí as pessoas acreditam. Então, quando a gente coloca nessa perspectiva, vale muito mais o vínculo, a experiência, aquilo que está próximo do meu cotidiano, do que algo que vem de uma instituição, de um profissional que eu não tenho vínculo com ele, nem nada. Quais as estratégias acreditam que podemos utilizar para suprimir as fake news em saúde? Porque muitos profissionais de saúde têm contribuído para a desinformação no Instagram. Isso aí é outra coisa, né? Eles usam a autoridade para... Já vi ontem, por exemplo, estava no grupo da minha família, né? Concordo. E lá estava bombando, todo mundo usando ivermectina. Falei, gente, aí alertei. E aí foi rebatido com um vídeo de um médico. Então, como é que fica esse lugar, né? O que você acha, Jonathan? Eu acho que as pessoas precisam entender que médico não é necessariamente um bom cientista. Médico não necessariamente vai ser até mesmo um bom médico, né? Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? O médico, o cientista, o enfermeiro, ele tem um protocolo a seguir, tá? E eu acho que é muito uma questão da gente também parar de fazer pessoas idiotas famosas. Então você tem uma classe inteira de cientistas, de médicos, dizendo coisas básicas, sabe? Como que as pessoas devem se portar em relação à pandemia, o que funciona, o que não funciona. Aí, um médico fala que a cloroquina é a salvação de tudo. E aí a gente vai dar voz a Ele vira famoso. Tá falando essa coisa errada. E aí é interessante que a gente analisa e a pessoa vira famosa. É interessante a gente ver a responsabilidade que nós temos enquanto comunicadores de dar voz a essas pessoas que fogem do discurso científico, né? Então, por exemplo, toda profissão vai ter isso. Toda profissão vai ter um negacionista. Toda área da ciência vai ter uma pessoa que nega conceitos básicos. E essa pessoa vira famosa, justamente por fazer o contrário do que ela deveria. Então, por exemplo, ontem eu estava vendo a CNN dando voz ao Osmar Terra, fazendo uma entrevista. E o Osmar Terra, ele é contra o lockdown, ele é contra o isolamento social, né? Ele inventa gráfico, ele inventa número, ele diz que a Suécia foi um exemplo de país que deveria ser seguido, que não implementou o isolamento social, mas a taxa de mortalidade da Suécia por milhão de habitantes é uma das maiores do mundo. Né? Então, assim, até que ponto vale a pena a gente ficar dando voz a esses profissionais, entre aspas, que não representam a classe verdadeiramente, né? Então acho que a gente tem que fazer uma autocrítica em relação a isso. Poxa, não tem psicologista sério, interessante para chamar para entrevista. Eu acho que nem tudo é compromisso social. Eu acho isso uma coisa que precisa ficar bem, bem clara, assim, porque muitas vezes existem outros interesses por trás. A mídia, por exemplo, ela não se interessa necessariamente pelo que é certo ou o que é errado. Ela se interessa pelo que gera visibilidade, pelo que gera dinheiro depois, algum tipo de retorno. Então, eu acho que essas coisas também influenciam. Quando eu pego um jornalista que não vai na UAI, na unidade, né, de pronto atendimento que a gente tem aqui, para falar sobre algo positivo, e ele aparece num momento onde uma pessoa chamou porque ela demorou a ser atendida, e ele não esclarece aquilo, igual, por exemplo, eu já vi condições de pacientes que eram pacientes classificados que nem deveriam estar ali.
que deveriam estar no ambulatório. E o jornalista vai lá e ele informa aquilo, fala, olha, dona Rosa, a senhora está aqui até agora, mas desde as 2 da tarde, e não atender a senhora, vai ver, a mulher tem classificação azul, não era nem para ter ido lá, era para ser no ambulatório, às vezes a pessoa já está orientada. Muitas vezes as que chamam a televisão são pessoas que não são graves. O paciente grave vai direto para a sala para ser avaliado. Então, eu percebo o lugar do jornalismo também, muitas vezes, de oportunismo, porque isso aí é o que gera dinheiro. É você alimentar o problema, é isso que gera visibilidade e renda também. Num país onde o presidente foi eleito através da divulgação de fake news, não é fácil esse trabalho de desconstrução. Concordo, Luzia? Não é fácil quando a gente tem a autoridade máxima do país na contramão, né, Jonathan? Gente, acho que dá tempo de uma perguntinha. E assim, eu acho que ele desautoriza muita gente, sabe? Isso que a gente demorou tanto para a gente reconhecer as fake news em saúde como um problema, demorou tanto o Ministério da Saúde disponibilizar um número, um site específico para falar sobre esse assunto, e aí parece que está tudo sendo desconstruído, parece que está tudo sendo jogado no lixo, sabe? Então, os pesquisadores que se debruçaram sobre esse tema, tanto os jornalistas que fazem um trabalho sério, parece que pega tudo isso e joga no lixo. Então, eu acho que é triste. A palavra certa é triste, assim, a gente se sente muito desvalorizado. Acho que você também, Juliana, enquanto enfermeira, uma pessoa que está na linha de frente, do seu modo, eu como estudante de jornalismo, eu como repórter de ciência, a gente se sente muito desvalorizado. O problema é que, assim, a gente no Brasil não tem muito tempo para choro. Então, assim, a gente vai ter que definir rapidamente, sem a ajuda dessa nossa autoridade máxima, o que dá pra gente fazer. O que eu aconselho as pessoas? Pegam esse aplicativo, utilizem as redes sociais, vamos tentar pressionar também essas instâncias para que elas melhorem, para que elas se comuniquem melhor, para que elas dialoguem melhor. A gente precisa criticar também o nosso local de fala como profissional, porque a gente também não está próximo da comunidade. A gente gira em bolha com discursos técnicos que só os nossos entendem, e a gente publica em revistas que ninguém acessa, e a gente não passa isso para as pessoas. Querendo ou não, eu acho que é uma corresponsabilidade também, muita coisa que a gente precisa mudar. E aprender, inclusive, com fake news. A gente precisa aproximar do cotidiano, a gente precisa tocar as pessoas. É assim que as fake news ganham as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa fazer um caminho e resgatar a ciência, resgatar a credibilidade, você no jornalismo, eu como profissional de saúde, e a gente tentar todo mundo reunir força para sair desse local, que não parece uma coisa fácil, né? Jonathan, se você quiser fazer uma consideração final, porque eu tô com medo dele encerrar sem a gente poder salvar. Que às vezes ele para antes. Então, vou ser bem breve, assim, muito obrigado pelo convite do NEAB, muito obrigado, Juliana, também, muito obrigado a todo mundo que participou. Foi um papo muito interessante, eu acho que são duas áreas que se contribuem muito. A gente que é da imprensa precisa entender mais vocês, profissionais de saúde precisam entender mais como que funciona o jornalismo, então acho que ações como essa são imprescindíveis, porque a gente tem que trabalhar junto para que a população seja bem informada. E assim, eu penso que é difícil não ter esperanças, é difícil a gente não ver apenas pelo lado negativo, mas a gente... Exatamente. Mas a gente tem visto muitos jornalistas sérios que estão tendo visibilidade, muitos ótimos divulgadores científicos, como o Átila, né, que está bombando, assim, ganhando muita visibilidade. Então, eu acho que a pandemia de Covid-19 vai revolucionar a forma como a gente comunica a ciência e a gente pode tirar bons frutos disso, que as pessoas estão vendo a importância da ciência e do pesquisador, do jornalismo, né, e da saúde no geral. Então, muito obrigado pelo espaço, né, pela oportunidade, e vamos fazer mais. Quem quiser acompanhar meu trabalho, me segue no Instagram e siga também a UFO Oficial. Muito obrigada, para mim também foi um prazer. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Não deu tempo da gente falar, assim, de todas as fake news. A gente tentou filtrar, assim, porque é um tempo muito curto, realmente, do Instagram. Mas para mim também foi um prazer. Viu, Jonathan? Muito obrigado por você ter vindo. E muito obrigado a todo mundo que participou, gente. Até a próxima.
Jonathan, vai ter mais, viu? Nós vamos manter, porque eu acho que precisa de interdisciplinaridade. A gente precisa das Tchau, áreas tchau, gente. Até isso mais. daí. Tchau, gente. Obrigada. Claro.